O que eu vou te dizer agora vai contra tudo o que o sistema te ensinou para te manter preso. E se eu te provasse que cada gota de suor, cada noite sem dormir e cada esforço bruto que você fez na sua vida foi um completo desperdício de tempo? Não é uma metáfora. É um manual de instruções para a própria estrutura da realidade, deixado para trás por uma das mentes mais poderosas que já pisou nesta terra. Nos próximos minutos, eu não vou te dar dicas de produtividade superficiais. Eu vou te entregar o código exato gravado por Thoth para manipular a existência usando o fluxo do universo em vez da força bruta. Mas preciso te avisar. Uma vez que você vê o que está por trás do véu, você jamais poderá desver. Esta pode ser a sua última chance de acordar. Por que algumas pessoas parecem dobrar a sorte a seu favor, enquanto você luta contra ondas que nunca param de quebrar? A ciência moderna começou a detectar anomalias que os antigos já conheciam sob o nome de Wu-Wei. O paradoxo é absurdo. A vitória não vem da resistência, mas do fluxo. Pense nas coincidências impossíveis da sua vida. Aquele telefonema que veio no segundo exato ou a porta que se abriu quando você parou de empurrar. Isso não foi sorte. Foi um momento em que, sem querer, você sintonizou a frequência correta. O mistério que vamos investigar hoje é: como fazer isso de forma consciente e deliberada? Para decifrar esse enigma, precisamos voltar para um tempo onde a ciência e a magia eram a mesma coisa. Onde o pensamento não era algo dentro da sua cabeça, mas a própria substância de onde as estrelas são feitas. Pare por um segundo e olhe para a sua trajetória. Quantas vezes você empurrou uma porta que estava trancada, apenas para descobrir, meses depois, que ela nunca deveria ter sido aberta? A nossa cultura glorifica o hard work, o sacrifício e a força bruta, mas o resultado quase sempre é a exaustão, não a maestria. Existe um padrão viral de sucesso que os grandes players do mundo, de bilionários a gênios da antiguidade, decodificaram, enquanto você ainda tenta resolver problemas no plano dos efeitos. O mistério não é o que eles fazem, mas de onde eles operam. Eles não são nadadores desesperados lutando contra a corrente. Eles são surfistas que aprenderam a ler as ondas invisíveis da existência. Porque, para alguns, as oportunidades parecem brotar do caos, enquanto para outros, até o plano mais perfeito desmorona. A resposta curta é que você está tentando tocar uma nota dissonante em uma orquestra perfeitamente afinada. Você gasta toda a sua energia gritando em um microfone mudo, quando um sussurro na frequência certa poderia mover montanhas. O verdadeiro mistério que a elite esotérica guardou as 7 chaves não é sobre fazer mais. É sobre uma técnica de não ação, que permite que o resultado flua até você, pelo caminho de menor resistência. Mas cuidado, confundir isso com preguiça é o erro fatal que mantém 99% da população presa na mediocridade. O que estamos prestes a desvendar é uma prontidão silenciosa, um estado de presença tão profundo que a realidade não tem escolha, a não ser se moldar à sua vontade. Para entender como dominar essa frequência, precisamos primeiro entender de onde esse código veio, e essa jornada nos leva para longe do ruído do mundo moderno, diretamente para as montanhas nubladas da China antiga e os templos esquecidos do Egito. Para decifrar o código da realidade, precisamos entender que esta técnica proibida não nasceu em um vácuo. Ela é o fio dourado que une as civilizações mais enigmáticas da história. Imagine, por um momento, 2 pontos opostos do mapa, separados por milhares de quilômetros e culturas vastamente diferentes, mas que chegaram à mesma conclusão aterradora sobre o poder da mente. No Egito, essa sabedoria foi personificada em Thoth, o escriba dos deuses, o mestre do tempo e do espaço. Ele deixou gravado nas tábuas de esmeralda que o tudo é mente, o universo é mental. Mas o que poucos percebem é que, do outro lado do mundo, nas montanhas nubladas da China antiga, um bibliotecário silencioso chamado Lao Tzu observava o mesmo padrão. Lao Tzu não olhava para exércitos ou imperadores. Ele olhava para o bambu e para as águas.
Ele via que o bambu não resistia à tempestade. Ele dançava com ela. Ele via que a água, a substância mais suave, era capaz de dissolver a rocha mais dura. Ele chamou isso de Wu Wei, a ação perfeitamente alinhada com a corrente universal de energia. Esses mestres não estavam falando de filosofia abstrata para monges em cavernas. Eles estavam descrevendo uma engenharia da alma. Eles descobriram que a luta é o sinal de que você está desconectado do ritmo. Enquanto o mundo moderno te ensina a ser o carvalho rígido que quebra no primeiro furacão, Todd e Lao Tzu te convidam a ser o fluxo que molda o próprio terreno por onde passa. Mas por que esse conhecimento foi escondido? Por que ele é tratado como algo perigoso ou proibido? A resposta é simples. Se você descobrir que pode mover a montanha sem empurrá-la, o sistema de controle baseado no esforço e no medo perde todo o poder sobre você. E agora, estamos prontos para introduzir o conceito que une essas duas forças, a ciência da correspondência. Para entender a técnica proibida de Todd, você precisa aceitar uma verdade que a ciência moderna, através da mecânica quântica, está apenas começando a tatear. O universo não é uma coleção de objetos mortos e sólidos. Ele é uma sinfonia infinita de vibrações. O primeiro e mais poderoso princípio hermético diz que o todo é mente, o universo é mental. Imagine que sua mente não está dentro do seu corpo. Imagine que o seu corpo e tudo o que você toca estão dentro da sua mente. O esforço bruto que você aplica todos os dias é, na verdade, uma tentativa de impor uma vibração dissonante sobre a realidade. É como tentar tocar uma nota errada com toda a sua força no meio de uma orquestra afinada. O resultado é apenas ruído, fricção e resistência. A introdução desse conceito muda o jogo. Você não é um receptor passivo da realidade. Você é a estação de transmissão. Todd ensinou que o que está em cima é como o que está embaixo. Isso significa que o seu estado interno, suas microemoções e pensamentos automáticos, é o molde de fundição para os eventos externos. A técnica proibida de conquistar tudo sem fazer nada não é sobre inércia. É sobre a precisão da sintonia. É o efeito de proximidade espiritual. Se você ajustar a sua frequência interna para a vibração do resultado que deseja, a realidade, por lei, não tem escolha a não ser se reorganizar para espelhar você. O segredo não está na intensidade do seu suor, mas na exatidão da sua ressonância. Mas como isso funciona na prática do dia a dia? Como você para de ser o nadador exausto e se torna o mestre do fluxo? Para responder a isso, precisamos mergulhar na explicação progressiva, onde o código de Todd encontra a biologia do seu cérebro. Para que a técnica de Todd funcione, você precisa desaprender a cultura do esforço cego e entender o que a neurociência moderna chama de hiperfrontalidade transiente. Quando você entra em estado de fluxo, ou Wu Wei, a parte frontal do seu cérebro, o córtex pré-frontal, diminui sua atividade. É exatamente ali que mora o seu ego, o seu crítico interno e o seu medo de falhar. Ao silenciar essa voz, você para de gastar energia com a autocrítica e redireciona todo o seu potencial para a ação justa. Mas como alcançar isso no meio do caos do dia a dia? O segredo reside em 3 chaves práticas que transformam a sua mente em um laboratório alquímico. Quando o mundo te ataca ou um problema surge, seu impulso é reagir. A pausa do sábio é o ato de criar um espaço sagrado entre o estímulo e a sua resposta. É o recuo estratégico para o seu santuário interno, onde você decide com soberania em vez de reagir com desespero. Em vez de empurrar a parede com os punhos, você busca o interruptor. A não-ação não é ficar parado, é encontrar o ponto de alavancagem onde o menor movimento gera o maior impacto. É a sabedoria de Arquimedes aplicada à consciência. Dê-me um ponto de apoio, o seu centro interno, e eu moverei o mundo. Ao praticar essas chaves, você deixa de ser o nadador exausto e passa a ser o mestre que canaliza a força do oceano. Você percebe que o poder nunca esteve nos seus músculos, mas na sua capacidade de dissolver a resistência. Mas cuidado,
O maior obstáculo para essa maestria é algo que você carrega dentro de si desde o nascimento. E é sobre essa sombra que falaremos na nossa grande revelação. Toda a dor, toda a luta e todo o esforço bruto que você experimentou até hoje foram baseados em uma única ilusão fundamental, uma identidade equivocada. Você passou a vida inteira acreditando que era a rocha, uma entidade sólida, separada do mundo, lutando para resistir à correnteza implacável da vida. Você se orgulhava da sua rigidez, chamando-a de força. A revelação que Thoth e os mestres do Wu Wei guardaram não é sobre ganhar poder, mas sobre lembrar quem você realmente é. A verdade chocante é esta: você não é a rocha. Você nunca foi a rocha. Você é o próprio rio. Esta não é uma metáfora poética. É a descrição técnica da realidade de acordo com a sabedoria perene e a física de 2025. A ideia de que você é um ego separado, encapsulado em um corpo de carne, é o programa principal da Matrix para garantir que você continue tentando forçar a vida. Mas como uma onda pode lutar contra o oceano, como uma célula pode declarar guerra ao próprio corpo, no momento em que você aceita que é o fluxo, a luta cessa instantaneamente. O conquistar tudo sem fazer nada acontece porque você para de interferir no processo criativo do universo. Você percebe que as oportunidades não são coisas que você precisa caçar, mas correntes que você aprende a sentir e seguir. Os obstáculos deixam de ser inimigos e tornam-se apenas pontos onde o seu fluxo contorna a rigidez do mundo com elegância e precisão. A técnica proibida de Thoth é, na verdade, um ato de rendição inteligente. Não é a rendição da derrota, mas a rendição à sua verdadeira identidade divina. Ao lembrar que você e o fluxo são um só, você descobre que o poder absoluto não vem de controlar o rio, mas de tornar-se o rio. E agora que o véu caiu, precisamos entender como essa nova consciência expande as fronteiras de tudo o que conhecemos sobre o destino humano. Se a revelação de que você é o rio parece individualista, prepare-se para a expansão final. A filosofia hermética não termina no seu bem-estar pessoal. Ela se desdobra na lei da causalidade. O que acontece quando uma única célula, você, para de lutar contra o corpo do universo? Esta mudança de foco não é apenas espiritual, ela é estratégica. Quando você se torna o rio, você para de projetar resistência para o coletivo. Imagine o impacto de uma sociedade de rios em vez de uma sociedade de rochas que colidem entre si. O destino deixa de ser algo escrito por forças externas e passa a ser uma cocriação consciente. No topo do iceberg, vemos as guerras e conflitos por recursos. Mas nas camadas profundas, o que realmente estamos vendo é o colapso de bilhões de egos tentando forçar a realidade ao mesmo tempo. A expansão filosófica de Thoth nos ensina que a paz mundial não é um acordo político, mas uma sintonização vibracional em massa. Você não está apenas assistindo a um vídeo sobre mistérios antigos. Você está participando da metamorfose do mistério digital. Ao escolher o fluxo em vez da força, você se torna um ponto de alavancagem para o planeta. Você deixa de ser um espectador passivo do caos e assume o seu trono como um mestre da alquimia mental. Chegamos ao fim da nossa jornada intelectual, mas este é apenas o primeiro frame da sua nova realidade. Conhecimento sem prática é apenas um mapa guardado na gaveta. Por isso, eu te faço um convite: o desafio do fluxo de 7 dias. Escolha uma área da sua vida onde você se sente como a rocha, estagnado, lutando, exausto. Por uma semana, aplique a pausa do sábio, busque a ação justa e pratique a arte de soltar o controle. Observe como a realidade começa a se dobrar, não a sua força, mas a sua fluidez. Se você chegou até aqui, você faz parte de uma nova elite de documentaristas digitais da própria vida. Eu quero saber quem realmente entendeu o código. Deixe nos comentários a frase: eu escolho fluir, não forçar.
Isso ajuda o algoritmo a entregar esta semente para mais pessoas que estão cansadas de nadar contra a maré. E lembre-se sempre, se você ainda sente que a vida é uma batalha pesada, talvez seja porque você ainda não percebeu que todo o seu esforço foi um desperdício de tempo.